Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Privilégio de poder estar na casa do Senhor, né, meus amados? Confesso que ontem o pastor nos pegou de surpresa, né? Mas ontem nós estávamos aí, no decorrer do dia aí na igreja, quarta-feira da palavra, e no intervalo do culto da tarde para o culto da noite, eu subi em cima para ler a Bíblia, e no nosso propósito de leitura, e eu lendo em Levítico, Deus falou comigo. Só que eu achei que uma mensagem que eu ia pregar lá na minha congregação, lá no campo, né? Não sabendo eu que no culto da noite o pastor ia já me pegar já. E eu desci, esqueci a Bíblia aqui em cima. Se eu não tivesse esquecido, eu tinha conseguido escapar dele. Mas eu tive que voltar para pegar a Bíblia. Quando eu desci, ele me pegou no pulo, né? Não sei os irmãos, mas eu fujo de pregar, irmãos, né? Não tem como fugir, porque Deus nos pega, mas sentar e ouvir a palavra de Deus é a melhor coisa, né? Mas quando o Senhor nos escolhe e nos capacita para pregar a sua palavra, é um privilégio também, né? Levítico, amados, Levítico capítulo de número 8, glória a Deus, foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite. Levítico capítulo de número 8, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Glória a Deus. Vou aguardar a igreja para nós lermos todos juntos. Levítico 8, capítulo 8, versículo de número 1, a seguir. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também um novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Amém? Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus, querido e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa noite maravilhosa, por essa noite oportuna, Senhor, a qual o Senhor nos proporcionou nesta noite para estar adorando e bendizendo o teu santo nome, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa continuar falando conosco por intermédio da tua palavra, Senhor. Nos alcança, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, meus amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, quando eu estava lendo esses versículos, Deus, Ele me mostrava o privilégio que nós temos de ser escolhidos por Deus. Nós vemos aqui, amados, Deus, quando Ele separa o povo de Israel e começa a ensinar este povo a maneira que eles deveriam se portar diante da sua presença, porque assim, o nosso Deus, Ele nos escolhe e Ele nos ensina a servir a Ele. E foi assim com o povo de Israel. O Senhor escolheu este povo, essa nação, tirou eles lá da escravidão e passou por intermédio de Moisés ensiná-los a maneira que eles deveriam se portar e andar na presença diante de um Deus santo. E foi assim também na minha e na sua vida. Porque o Senhor nos tirou lá do mundo, lá do mundão, a maneira que vivíamos outrora, na escravidão do pecado, nos vícios do mundo, mas o Senhor nos tirou e passou a nos ensinar por intermédio do Espírito Santo a maneira que nós devíamos se portar diante da presença dEle. E foi assim, o Senhor começou a ensinar este povo a maneira que eles deveriam estar diante da presença do Senhor. E o Senhor aqui, amados, Ele separa Arão e os seus filhos para serem os sacerdotes. Aqui o Senhor está separando eles para eles terem o ofício de sacerdotes.
eles teriam que apresentar os sacrifícios diante de Deus pelo povo. E aqui eu vejo, amados, quando eu estava lendo esses versículos, Deus, Ele me fez entender e ver o quão grande privilégio nós recebemos da parte de Deus. Porque eu vendo, amados, Deus, Moisés chamando Arão, por intermédio do mandato de Deus, e agora separando ele, consagrando ele, eu me recordei justamente, sabe do quê? De quando Jacó, já no seu leito, ali perto da sua morte, ele chama os seus filhos para abençoar. E me veio à mente quando justamente o Senhor, Jacó, ele vem orar para Simeão e Levi. E eu gostaria de ler com os irmãos, só para ficar lá em Gênesis, no capítulo de número 49, amados. 49, do versículo 5 ao versículo 7. Porque Arão, amados, no meu entender, ele estava debaixo de uma maldição. Jacó, quando ora por Levi e Simeão, eles não receberam bênçãos. Gênesis 49, versículo de número 5 ao versículo de número 7. Diz assim, o versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Todos os filhos receberam bênçãos, mas quando chegou Simeão e Levi, pelo ato que eles cometeram, Jacó não os abençoou. Então, o Senhor me trouxe a mim, Arão era para ser um homem amaldiçoado, a sua casa, a sua família, e assim éramos nós. Nós éramos amaldiçoados porque recebemos um pecado de Adão, do nosso pai da carne. Estávamos condenados, distantes de Deus. O apóstolo João vem dizendo isso, lá em João 15, e versículo 16, nós estávamos justamente na situação de Arão. Estávamos distantes do Senhor, perdidos, porque havíamos recebido este pecado do nosso pai Adão. Mas o Senhor, Ele olhou para nós, o Senhor nos alcançou. O Senhor escolheu Arão e o separou para estar diante do tabernáculo, apresentando os sacrifícios a Deus, tendo o privilégio de entrar no Santo do Santo. É um privilégio, amados. E eu lendo isso, eu maravilhei, porque o Senhor, Ele nos concedeu este privilégio. O Evangelho de João, lá no capítulo 15, e no versículo de número 16, pode deixar sua Bíblia aberta, meus amados. Nós vamos estar aí lendo alguns versículos, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor, Ele quer falar conosco nesta noite. O Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo de número 16, o Senhor vem dizendo assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos separei. Arão estava debaixo dessa maldição, assim também éramos nós, mas o Senhor nos escolheu. Assim como o Senhor escolheu Arão e o separou, o Senhor me escolheu, e o Senhor te escolheu para estar diante da presença dEle e o adorá-lo em sua santidade. É maravilhoso, isso é privilégio, amados, porque às vezes não damos o devido valor àquilo que nós recebemos da parte de Deus. Glória a Deus. 1 Pedro também, ele vem falando que o Senhor, Ele nos escolheu e nos fez um povo seu, um sacerdócio real, um povo santo. O Senhor nos escolheu, amados, é privilégio, é motivo de nós regozijarmos na presença dEle, por este grande privilégio a qual o Senhor nos concedeu. Aleluia, Jesus. Mas eu acho lindo porque no decorrer, amados, desses versículos, eu vejo a forma que o Senhor vai
pede para que Moisés o consagre. E é justamente isso que o Senhor colocou no meu coração também para meditar junto com a igreja. Moisés, ele pega um novilho, 2 carneiros. Isso nos aponta para o sacrifício. E isso também nos aponta para o sacrifício de Cristo. Assim como Moisés, que aqui para mim traz a figura de Jesus, ele traz os novilhos para que fosse feito a expiação, o sacrifício, e depois ele traz a água. Aqui eu acho maravilhoso, porque por intermédio do sacrifício de Cristo, eu e você fomos alcançados. O sangue de Cristo que foi derramado nos lavou e nos comprou. Mas estávamos ainda, alguns de nós, distantes, sabendo do sacrifício, sabendo daquilo que Jesus fez por nós. Mas o Espírito Santo, ele me convenceu e ele te convenceu. Viemos à casa de Deus e agora, por intermédio do Espírito Santo, usando um homem de Deus, nós ouvimos a sua palavra. No versículo, amados, de número 6, vem dizendo assim: e fez Moisés chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. A forma que Deus fez para que nós alcançássemos esse grande privilégio. Porque um dia nós estávamos lá perdidos. E assim como eu, muitos aqui não nasceram no berço evangélico, estava distante, no mundo da escravidão, mas eu, graças a Deus, que o Senhor alcançou a minha mãe, e a minha mãe começou a orar por mim, fazer convite para que eu também fosse salvo por intermédio do sacrifício de Cristo. E eu me recordo, amados, como hoje, um dos primeiros convites que a minha mãe me fez, me recordo até o local que eu estava, pastor, pro lado de fora da casa, e ela falou assim: ô Sérgio, vai ter um pastor lá de Curitiba, pastor Ademar. Eu nem conhecia pastor Ademar. Quando ela falou, nem sabia quem era pastor Ademar. Ele vai estar pregando. Ainda a igreja de Ariquemes estava na sua fundação ali. Éramos numa igrejinha de madeira, o pastor Gerson Henrique pregou lá. E agora fazendo uma igreja. E eu fui lá, amados. Eu fui naquele culto. Lógico que o Espírito Santo já trabalhando na minha vida. Porque assim, quando estamos no mundo, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Ele nos convence, ele nos mostra que a maneira que nós estamos, nós não vamos receber de Deus aquilo que ele tem para nós. Então ele vai nos convencendo. E eu fui. E o pastor Ademar pregou a mensagem. Se eu falar para os irmãos que eu me lembro, não me lembro. Mas no final, ele orando pelos dons, ele disse assim: tem um irmão aqui que Deus te escolheu. E que Deus o separou. E não adianta você fugir. Você pode se esconder dentro de uma caverna e o Senhor vai te achar. Porque Ele te escolheu. O Senhor te escolheu, meu irmão. O Senhor te escolheu, minha irmã. E te separou para você ser um povo santo, um povo escolhido e separado. E o Senhor trabalhou na minha vida. E o Senhor foi trabalhando, o Espírito Santo foi trabalhando. E você vai na casa de Deus com as suas imperfeições, com os seus pecados, com a sua maneira velha de agir, porque o velho homem ainda está sobressaído. Mas o Espírito Santo, ele vai nos convencendo, ele vai nos limpando, e nós vamos ouvindo a palavra de Deus. E aqui, amados, Moisés chama Arão e os seus filhos, traz a água e os lava. E foi assim também na minha e na sua vida. Teve o sacrifício de Cristo, e depois a palavra, ela começou a nos lavar. Você sentado no banco, e a palavra sendo pregada, e o Espírito Santo vai nos lavando. E o Espírito Santo vai tirando as impurezas. Aquela maneira velha de agir, agora vai ficando para trás. Aquele linguajar que nós tínhamos, de palavrão, nós vamos deixando de lado. Agora é uma maneira diferente. Agora o Senhor nos separou e Ele começa a nos lavar e nos preparar. Porque agora nós vamos ter o privilégio de adentrar ao Santo dos Santos. De poder adorar a Ele.
de poder apresentar sacrifícios agradáveis a Ele. Porque assim, o Senhor te escolheu para você apresentar sacrifícios agradáveis a Ele. E nós temos este grande privilégio. Glória a Deus. Louvado seja Deus por esse grande privilégio, a qual eu e você recebemos da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Amados, é maravilhoso ver a forma que Deus nos escolhe, nos separa. Mas Arão, ele agora recebe um grande privilégio da parte de Deus. Só que ao mesmo tempo, ele estaria diante de um Deus santo. De um Deus que requer dos seus santidade. É isso que o Senhor requer de nós. Nós às vezes não entendemos que nós estamos diante de um Deus que está todavia, todos os momentos, com seus olhos voltados para nós. E que Ele está nos observando. E que Ele também nos deu este grande privilégio. Mas Ele também requer de mim e de ti santidade. Ele requer de nós, Ele requer da sua igreja santificação. E o Espírito Santo, Ele começa a nos cobrar. Ele começa a nos levar a viver em santificação diante da presença de Deus. Ou você acha, meu irmão, minha irmã, que quando você tem o desejo de orar, que quando você tem o desejo de fazer uma campanha, de fazer um propósito, você acha que isso vem da sua carne? Isso não vem da nossa carne. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. É Ele nos cobrando, é Ele nos levando a viver em santificação diante do nosso Deus, porque Ele é santo. E Ele nos separou. Eu vejo, amados, agora, porque é lindo ver a forma que Deus nos separa, a forma que Deus nos escolhe, a forma que Deus opera na nossa vida, nos tira do lamaçal do pecado, como diz o salmista, e nos coloca na sua presença. Mas, passado o tempo, o Senhor, Ele começa também a nos cobrar. E nós temos uma advertência da parte de Deus, que é andar na presença dEle, obedecer às suas ordenanças e procurar andar em santificação na sua presença. E eu gostaria de ler com os amados, lá em Levítico, Levítico no capítulo de número 21. Arão, ele recebe este privilégio. Dentre as 12 tribos, Arão, a tribo de Levi foi escolhida. Arão foi separado, foi consagrado, teve o privilégio, só que agora o Senhor, Moisés diz a ele, lá no capítulo 21, no versículo de número 16, amados. Tem uma advertência aqui para a descendência de Arão. Todos encontraram? Glória a Deus. Amém, amados? Versículo 16 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão, dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. E aí, amados, Deus falou comigo. Porque ninguém da descendência de Arão que nascesse com defeito poderia entrar ao Santo dos Santos. Olha, nós recebemos um privilégio, como Arão recebeu, como seus filhos receberam e como a sua descendência recebeu. Eu recebi este privilégio, você recebeu este privilégio de poder entrar ao Santo dos Santos, de poder ter um diálogo com Deus, de poder conversar com Deus e Deus ouvir a nossa oração.
É ou não é? Se eu perguntar quantos irmãos aqui, no momento de oração, e depois receberam a resposta de Deus naquilo que eles estavam orando, muitos vão levantar as mãos. E eu sou um desses. Um dia, amados, para um pouquinho aqui, eu vou contar um testemunho. Um dia, porque nós fazendo a obra, saí da minha terra, larguei o meu serviço, 13 anos trabalhando na mesma empresa, deixei para vir fazer a obra de Deus, deixei a minha terra, a minha parentela, e nós aceitamos o chamado de Deus, mas é uma carga pesada, irmãos, né? Não que servir a Deus seja pesado, não, mas você fazer a obra de Deus é uma grande responsabilidade. E eu, um dia numa congregação ali do Guaraituba, o irmão abrindo o culto, eu ia pregar, e eu sentei, e eu comecei a falar com Deus. E eu comecei a escrever uma carta falando com Deus. Senhor, eu preciso disso para fazer a tua obra. E eu fui falando com Deus, irmãos, e escrevendo, como se eu estivesse escrevendo para Deus. Mas não sabendo eu que Deus estava contemplando aquilo que eu estava falando com Ele. Porque às vezes achamos que nós oramos e Deus não está nos ouvindo. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está ouvindo as nossas orações. E eu fiz um pedido a Deus. Pedi para o Senhor me capacitar. E agora chega aquilo que eu iria entregar para o Senhor. E eu começo, Senhor, eu vou orar mais. Eu vou ler mais a tua palavra. Eu vou jejuar mais. E eu fui escrevendo aquilo que eu iria fazer para o Senhor. Passado um tempo, irmãos, pensa numa luta que se levantou. Meu Deus do céu, parece que eu pedi, parece que o inferno, parece não, porque depois eu fui revelado que o inferno inteiro se levantou para que aquilo não acontecesse na minha vida. E um dia, o irmão pregando a palavra, e ele orando pelos dons, ele falou assim, tem um irmão aqui, que você fez um propósito com Deus, você fez algo, escreveu algo, e Deus ouviu as suas orações. Nós estamos orando e Deus está nos ouvindo. Entramos ao Santo do Santo. Temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos e falar com o nosso Deus. E apresentar os nossos sacrifícios ao Senhor. O nosso culto racional. É privilégio. Mas aí o Senhor fala para Arão, Arão, se nascer algum descendente defeituoso, não vai entrar ao Santo do Santo. E aí, trazendo para nós, amados, é viver uma vida diante da presença de Deus, na casa do Senhor, mas defeituoso espiritualmente. Uma vida em desobediência, uma vida fora dos caminhos do Senhor. E aí nem o nosso sacrifício será aceito. Porque aqui, o descendente de Arão que fosse defeituoso, ele não podia entrar no Santo do Santo. Ele não podia apresentar o sacrifício. E assim somos nós. Recebemos um privilégio da parte de Deus, mas nós precisamos andar em santificação. Nós servimos um Deus que está nos observando. E um Deus que está falando conosco em todos os momentos. Vamos à casa de Deus e o Senhor usa o seu servo para falar conosco, para que nós venhamos andar conforme a vontade e o querer dEle. Porque o Senhor, amados, Ele não nos escolheu, não nos separou e nos deixou a qualquer jeito, não. Ele tem cuidado de nós. O Espírito Santo, Ele tem cuidado de nós. Ele está a todos os momentos nos ensinando, nos cobrando, nos levando a trilhar os caminhos que o Senhor quer que nós andemos. E nós precisamos. Não adianta, amados, queremos estar na casa de Deus, mas em desobediência, fazendo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Com o coração dividido. Uma hora com as coisas do mundo, uma hora eu quero vir e ouvir a palavra de Deus e querer que o Senhor venha me ajudar. Lembra do povo de Israel,
quando Elias falou para eles: agora vocês têm que escolher em qual caminho, ou vão servir a Baal ou vão servir ao Senhor. É assim, só tem um caminho para trilhar. O Senhor quer que nós sigamos os seus passos. E Jesus ele nos deu os maiores exemplos, amados, de como nós temos que viver diante do nosso Deus. Oração, jejum, uma vida de santificação. É fácil, presbítero Sérgio? Não é fácil não, meu irmão. É luta. Mas o reino dos céus é assim. É tomado à força, é na luta, é na peleja. Mas nós sabemos que naquele grande dia, nós vamos receber dele um galardão. Nós vamos poder adentrar nos céus. Então vai ter a recompensa, nós seremos recompensados. Então vale a pena nós trilharmos os caminhos do Senhor, vivemos uma vida em santificação, lutando para servir a Deus como Ele quer que nós o sirvamos. Não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer. E o Espírito Santo, ele está nos mostrando, irmãos. Eu me lembro quando a minha mãe aceitou Jesus, e a minha mãe, desde nova, o cabelo dela é bem branquinho hoje, igual o cabelo da mãe do pastor Jefferson, mas desde nova, a vaidade do mundo, ela sempre pintava o cabelo, sempre pintava, desde nova. O cabelo dela ficou branco rápido, o meu também está pegando o mesmo caminho. E quando ela aceitou Jesus, agora não podia mais. E é tão maravilhoso porque não precisa o pastor chegar e me convencer. Isso é obra do Espírito Santo. E é lindo e maravilhoso quando Ele revela isso em nosso coração. A maneira que nós devemos estar diante de Deus. E ela, uma vez, porque quando você começa a andar no caminho do Senhor, o que se levanta de pessoa atribulada para tentar desviar você é incrível, né? E daí chegou uma mulher e começou a bater na tecla. Não precisa disso não. Para que isso? Servir a Deus não precisa disso. E ela começou a ficar com o coração. Aí de repente o Senhor fala com ela num sonho. E o Senhor, amados, nesse sonho, Ele mostrou ela de vestido de branco. Mas o vestido dela era tão branco, que resplandecia assim, brilhava. E de repente o cabelo dela começou a sair a tinta e a manchar todo o vestido dela. O Senhor, Ele nos mostra o caminho e a maneira que nós devemos estar diante da presença dEle. O Espírito Santo, Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando. Minha esposa também, quando aceitou Jesus, minha esposa era vaidosa, irmãos. Vaidosa. E quando Jesus alcançou ela usava brinco, usava maquiagem. Ela foi na sexta, no sábado, no domingo ela aceitou Jesus. Na mesma semana, o Senhor deu um sonho para ela. E naquele sonho Ele mostrava ela cheio de brinco. E todos aqueles que estavam de brinco, na vaidade, aí todos iam para o inferno. E aquilo foi tão real para ela que ela acordou chorando. E na mesma semana ela abandonou tudo, toda a vaidade. O Espírito Santo, Ele tem cuidado de nós. O Espírito Santo, Ele está nos ensinando que nós devemos andar em santificação diante da presença de Deus. É assim, meus amados. O Senhor nos escolhe, mas o Senhor também quer que nós andemos na presença dEle, em santificação. Então que venhamos ouvir a voz do Espírito Santo e buscar agradar aquele que nos escolheu e nos separou para estar na sua presença. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus possa nos ajudar, amados. É lindo ver o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas vamos dar ouvido à voz do Senhor. Porque Ele deseja trabalhar na minha e na sua vida. Se coloque de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor. Eu já vou passar para o pastor Jefferson, que vai estar orando pela igreja. Maravilhoso Deus, querido e eterno Pai. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse grande privilégio. Eu sei, Pai, que tem irmãos e irmãs aqui, Senhor,
que estão enfrentando lutas, dificuldades, batalhas, Senhor meu Deus, para estar na tua casa, para estar te servindo. O inimigo tem se levantado, Senhor, para abater a fé de muitos, para que muitos venham retroceder, para que muitos venham olhar para trás, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou para ser um povo seu, um povo santo, Senhor. Por isso estamos aqui, ó Pai, e te pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar graça, para que venhamos vencer as lutas, as batalhas, para que possamos cada vez mais, Senhor meu Deus, estar em santificação diante da tua presença. Nos alcança e nos ajuda, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Jefferson.